Em fevereiro de 2018, e eu venho aqui de público fazer um testemunho sobre uma recente discussão que eu tive. De certa forma, sou obrigado a reconhecer que foi uma discussão um pouco áspera com o nosso presidente do sindicato, com Pedro Gutenberg. Cobrei dele algumas atitudes em relação a alguns direitos que eu havia pensado extremamente seguros, direitos, sobretudo no meu caso, o direito à aposentadoria especial, porque eu já tenho tempo suficiente para me aposentar, segundo as normas que regulamentam a aposentadoria dos policiais, né? Já existe jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito disso. E, enfim, conversamos por mais de 1h30 aproximadamente, de madrugada inclusive, e o que me surpreendeu nessa discussão com o Gutenberg foi que, em todos os casos que eu citei, tanto no campo dos processos aqui do Rio de Janeiro, quanto processos de outros estados e jurisprudência, o Gutenberg conhecia todos, inclusive conhecia o processo histórico de cada um desses processos. Isso me chamou muito a atenção e eu fiquei surpreso, o elogiei por isso, porque realmente eu fiquei impressionado com o estudo que o Gutenberg vem fazendo em relação aos nossos direitos. E esse passeio que ele faz com maestria sobre o texto constitucional. Eu fiquei bastante impressionado com isso e bastante feliz por isso também, saber que a gente tem companheiros que nos representam e que estão sem fanfarronice estudando realmente as questões que são do interesse da nossa categoria. E queria dizer a todos que não sou candidato a nada no sindicato, porque pode parecer que eu esteja aqui querendo, enfim, fazer nome, para ser. Não sou candidato a nada. Não, esse ano tem eleições para o sindicato, não sou candidato a nada. Eu acho que eu cumpro a minha função melhor como sendo quadro de base da categoria, fazendo crítica sim, mas as minhas críticas nunca foram no sentido de ofender pessoalmente ninguém. São críticas de quem participa, se dá o direito de fazê-las porque participa do movimento, correto? Então, eu quero dizer a todos o seguinte: estou muito satisfeito com a atual gestão, pode melhorar, não tenho o meu apoio incondicional, a diretoria do atual sindicato do Gutenberg, né? Do Gutenberg, a presidente do sindicato, não tem o meu apoio incondicional, mas sou obrigado a reconhecer que lá atrás havia até feito um vídeo chamando o Gutenberg de perigo, mas assim como nós, enquanto categoria, desejamos ter o reconhecimento do Estado, que o reconhecimento é sempre bom ter o nosso trabalho valorizado e reconhecido. Eu acho que também nós precisamos, enquanto militantes dessa categoria, reconhecer quando a gente tem uma diretoria que lentamente, sem fanfarronice, sem estardalhaço, vem apresentando passo a passo um trabalho sério, um trabalho consistente. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque sempre tive uma visão muito crítica sobre essa atual diretoria. Estou muito satisfeito também porque alguns processos estão sendo encaminhados pela atual diretoria do sindicato, né? Hoje nós temos a carta sindical e a diretoria está usando esse reconhecimento jurídico do nosso sindicato, está dando atenção a isso, está defendendo os nossos colegas nas situações de desamparo, como foi essa recente rebelião, onde tivemos colegas reféns, toda a diretoria estava lá presente, para evitar inclusive que alguns quadros de cúpula da nossa secretaria esmigalhassem esses colegas, porque isso sempre foi muito comum, né? Então, o que me vem aqui, além desse depoimento, é chamar a atenção da categoria por um aspecto muito importante, que é o aspecto da filiação ao sindicato. O governo do Estado, ele sabe que todos os sindicatos que representam os servidores públicos, ele sabe qual é o percentual de filiados desse sindicato. Então, se ele pega um sindicato que tem 20%, 30% de filiados, ele não vai dar a mesma atenção, por exemplo, que ele daria a um sindicato que está com 80%, 90% dos quadros dessa categoria filiados ao sindicato. O Sindisistema ele tem um volume bastante significativo de filiados ao sindicato, mas eu gostaria de me dirigir àqueles que não são ainda filiados ao Sindisistema. Queria dizer para vocês o seguinte: quando você se filia ao seu sindicato, mesmo que você não concorde
com algumas ações ou com todas as ações da diretoria desse sindicato, quando você se filia, você está dando, primeiro você está conquistando o direito de criticar essa diretoria, porque se você não é filiado ao sindicato, você não tem o direito de criticar essa diretoria, né? E é um ato político. Quando você se filia ao teu sindicato, você está, na verdade, tendo um ato político. Nos grandes países, nos países mais desenvolvidos, os grandes sindicatos, eles só são grandes porque eles têm uma presença maciça de filiados. Em qualquer país desenvolvido do mundo, os trabalhadores eles são naturalmente filiados aos sindicatos. Por isso que há esse equilíbrio de força entre os grupos mais fortes e os trabalhadores, né? Então nós temos essa consciência, por quê? Porque nós nunca precisamos aqui de imposto sindical. Nosso sindicato nunca dependeu de imposto sindical. Essa reforma trabalhista que afetou os sindicatos pelegos, essa escória de sindicatos pelegos, sindicatos cartoriais, isso não nos atingiu, porque nunca dependemos de imposto sindical, sempre vivemos da contribuição espontânea dos seus filiados, né? E que é uma mensalidade que representa o quê? 2, 3, 4 cervejas? 3 cervejas por mês. Mas não é só isso. É claro que você se filiando, você tem direito à rede de proteção que o sindicato oferece, como os benefícios, os convênios, enfim, a sede lá do sindicato lá em Bangu, que teve recentemente uma festa que os colegas aqui de Niterói elogiaram bastante, foi uma festa familiar, decente, da família penitenciária, a sede lá de Ilha Grande, que o sindicato reconquistou, as dívidas que o sindicato vem pagando, os processos que ele está entrando, enfim, há toda uma mudança estrutural significativa na gestão do nosso sindicato e isso merece ser reconhecido. Eu demorei um pouco a reconhecer, mas agora eu sou obrigado a dar esse testemunho e pedir a você, companheiro, companheira, que ainda não se filiou ao Sindisistema, que faça isso, porque quando você vê o Gutenberg falando na televisão, o Gutenberg vem sendo chamado rotineiramente a dar entrevistas na televisão porque justamente ele se qualificou. A imprensa, o jornalista, ele gosta de entrevistas qualificadas. Quer dizer, isso já é um sinal de esforço pessoal dele e da diretoria dele nesse sentido. O reconhecimento, né, que a categoria está tendo através dessa diretoria de sindicato. Já deu entrevistas na CBN, agora recentemente deu entrevistas para Bandeirantes, enfim, toda hora ele está dando entrevistas e isso vai continuar porque ele vem representando um viés de conhecimento que a nossa categoria tem sobre o sistema penitenciário. Ele vem conseguindo traduzir isso para os meios de comunicação de uma maneira bastante didática. E quando você se filia, mesmo que você não tenha tempo de participar das assembleias, não tenha tempo de, enfim, participar de nada, porque todo mundo tem seu bico, tem a sua correria, mas o ato de você se filiar é um ato político, é um ato de consciência política. Você está dando forças para que o governo do Estado vá reconhecendo pelo número gigantesco de filiados que a nossa categoria tem, a nossa representatividade. Concluindo, quando você se filia, você dá representação àquele que responde pela sua classe. E é um ato político extremamente consciente. Entendeu? O trabalhador consciente, ele tem que se filiar, porque o sindicato hoje, nesse mundo perverso em que as leis trabalhistas estão, vamos dizer assim, indo de ralo, né? E não encontro outra palavra para expressar o que vem acontecendo hoje no processo trabalhista, o sindicato é como se fosse um bote nesse oceano perverso. Eu costumo dizer que o mar da história é um mar revolto. E esse oceano sobre o qual estamos navegando é um oceano extremamente revolto para todos nós. E o sindicato, ele é o quê? É um bote onde os trabalhadores se apoiam nele. Nós não temos um bote, nós temos um navio relativamente forte, mas eu acho que nós precisamos de um porta-aviões, porque na atual conjuntura nós precisamos fortalecer o nosso sindicato, e é a única coisa que vai nos dar uma segurança para um futuro melhor, para um reconhecimento melhor. Nosso sindicato foi chamado para ser ouvido pelos militares que estão assumindo o comando das Forças Armadas, o comando da segurança pública aqui, e eu já tenho conhecimento, não pelo Gutenberg, mas por outras pessoas que eu conheço, que os militares ficaram impressionados com o nível de conhecimento e de dificuldade que existe hoje no sistema penitenciário. Eu não vou me estender tanto, mas só peço a você, companheiro ou companheira, que ainda não se filiou
ao Sindisistema que repense essa questão, que quando nós temos uma maioria esmagadora da nossa categoria filiada a um sindicato, que hoje é reconhecido pelo Ministério do Trabalho, isso dá mais força aos nossos representantes, dá mais autoridade política e moral para falar em nome de todos nós. Pensa nisso com carinho. Se você não está satisfeito com a atual diretoria, também não tem problema. Esse ano teremos eleições para o sindicato, vão ter outras chapas, e você vai poder, uma vez filiado, demonstrar esse voto de oposição à diretoria votando em outras chapas. Mas pensa nessa questão, se filia ao sindicato, é um valor irrisório, insignificante, mas é um valor político extraordinário para nós, para todos nós, tá ok? Um abraço a todos.